Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais esta aula de Química. Espero que todos estejam bem, né? Com muita saúde, disposição para assistir a aula, mais disposição ainda para fazer a atividade. Olha, frase que me chama a atenção, né? Lutar sempre, desistir nunca. É um lema que deve ser de cada um de nós. Graças a Deus, eu sempre procurei colocar isso em prática, né? Por isso que hoje eu tenho 2 cursos superiores, vários cursos de especializações, porque eu nunca desisti. Foi fácil? Não. Sempre foi muito difícil. Sempre tive que renunciar a muita coisa para conseguir alcançar os meus objetivos. Mas graças a Deus, né? Tenho outros sonhos, mas graças a Deus realizei muitos já. Olha, na questão 1 da aula anterior, vou começar a corrigir, diz o seguinte: diferencie solução saturada de insaturada. Então, pode ser que mudou um pouquinho do que eu falei no vídeo para agora, mas a minha intenção era colocar igual que estava no vídeo. É a quantidade máxima de soluto que o solvente consegue dissolver. Vou explicar direitinho daqui a pouco através de um experimento. Insaturada é aquela em que o solvente ainda consegue dissolver mais soluto. B. Diferencie solução concentrada de diluída. Concentrada é aquela que tem muito soluto no solvente. Diluída é aquela que tem pouco soluto no solvente. Né? Tá cortado, mas a tinta estava fraca. Letra C. Letra C. O que é uma solução? Ah, tá. É porque na minha impressão cortou a página, a parte esquerda, eu não vi, né? Agora a questão da colocação das letras são diferentes, porque a primeira é defina solução, né? Então eu vou colocar aqui solução. Letra A é a mistura do soluto com o solvente. Aí no caso você vai ter que trocar a letra, né, de cada uma delas. Aquela que eu havia colocado A, você põe B. A que eu coloquei B, você coloca C, do jeito que está na atividade de vocês. Então agora, a letra D, o que é uma solução supersaturada. Letra E, o que é coeficiente de solubilidade.
Então, coeficiente de solubilidade é a curva que separa uma solução insaturada de uma supersaturada. Meninos, agora eu vou fazer um experimento com vocês para vocês entenderem bem o que foi passado até o momento. Olha, o que nós temos aqui? Com certeza, todos falaram a mesma coisa: água. Aí eu pergunto, o único líquido incolor que existe no mundo é água? Não. Álcool, tina, éter e inúmeras outras são incolores. Vocês não viram eu colocar nada aqui? Como que vocês podem dizer que é água? Mas vocês acertaram, é água mesmo. Quando a gente vai para um laboratório de química, não sei se eu já expliquei antes, se tiver explicado é bom frisar isso. Na primeira aula os professores sempre alertam para algumas coisas. Jamais você pode afirmar que uma coisa é aquilo sem ter certeza. Jamais você pode cheirar alguma substância em um laboratório, porque pode ser que essa substância seja altamente tóxica, né? Exemplo, não é tóxico, mas, né, por exemplo, sal amoníaco, né? A amônia, né, que as meninas usam para descolorir, que é o sal amoníaco, a amônia tem um cheiro de ovo podre. Creio que vocês já notaram isso, né? Então a gente jamais deve cheirar uma substância. Jamais deve colocar o dedinho nela, porque pode ser que essa substância seja um ácido altamente concentrado, altamente forte e pode corroer seu dedo. Você põe o dedinho lá, sai o osso e deixa a carne lá dentro. Além de ter os cuidados para não deixar nada cair, etc. Bom, para nós na química, a água é o solvente universal. A maioria dos exercícios, né, usa como solvente a água. E tudo que se refere a solvente tem que ter índice 2. Aqui, por exemplo, é a massa do solvente. Tudo que se refere a soluto tem que ter índice 1. E tudo que se refere à solução não pode ter índice. Então, olha, o que é isso? A massa da solução é a mistura da massa do soluto mais a massa do solvente. Então aqui eu tenho NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, beleza? Então, isso é soluto. Então, se eu levo isso na balança e descubro a massa desse sal, aí vai ser o M1, massa do soluto. Os dois, cada um numa vasilha, não forma solução. Mas, a partir do momento em que eu ponho uma pitadinha de sal na água, imediatamente esse sal se dissolveu. Aqui já passou a ser uma solução. Uma solução que ela tem dois nomes. Primeiro, diluída, porque tem pouco soluto no solvente. Se eu experimentar, talvez eu nem note a presença do sal. E ela também é insaturada. O que é uma solução insaturada? É aquela em que o solvente ainda consegue dissolver mais soluto. À medida que eu vou colocando mais sal, obviamente, essa água vai se tornando mais salgada, mais concentrada ou menos diluída. Dissolveu todo o sal. Vou colocar mais uma colherzada. Obviamente agora essa solução se tornou mais salgada, mais concentrada, menos diluída, mas continua sendo insaturada. Tá bom? Bom, vou pôr mais. Olha, se deixar em repouso, em decantação, a gente vai perceber, né, por algum tempo, que
né? Vai dissolver todo o sal. Bom, aí eu pergunto, essa coitada dessa água é obrigada a dissolver todo o sal que eu colocar nela? Claro que não. Vai chegar um ponto em que é o limite. Ela vai dizer, para de pôr sal aqui, eu não aguento mais! É o momento em que ela se torna saturada. Quando a pessoa diz, eu estou saturada de você, é porque ela não está aguentando mais seus enjoos, viu? É sinal que você tem que parar. Bom, agora vamos na prática. Faz de conta que eu mexi isso aqui durante meia hora. Mesmo mexendo durante meia hora, ainda sobrou 10 gramas de sal. Vou colocar aqui. 10 gramas de sal. Bom, vamos supor que esta água consiga dissolver no máximo 50 gramas de sal, né? Aí, enquanto eu colocar até 50 gramas, ela continua sendo insaturada, porque ela, né, até 49 gramas, ela é insaturada, porque ela ainda consegue dissolver mais sal. Só que aí ela está muito concentrada, né? Pouco diluída. Por exemplo, a água do Mar Morto, creio eu que vocês já viram isso na história, até mesmo na geografia, que o Mar Morto recebeu esse nome porque realmente lá não existe vida, nem animal, nem vegetal. Por que não? Porque o Mar Morto tem tanta quantidade de sal, mas tanta quantidade de sal, que em alguns lugares é possível a pessoa andar sobre as águas do mar sem se afundar. Meninos, então aqui vamos supor que eu coloquei 60 gramas de sal, ela consegue dissolver no máximo 50. Então essas 10 gramas de sal que sobraram na vasilha é chamada de corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado. Essas três palavras são sinônimas. É quando ela se torna super saturada. Então, a solução super saturada é aquela que sobra corpo de fundo, precipitado ou corpo de chão. Agora, levando em consideração que eu peguei essa água da torneira e que nesse momento a temperatura seja de 20 graus Celsius, existe outra situação. Você aquece o sistema, leva para o micro-ondas, deixa lá 1 minuto, a temperatura sobe para 90 graus Celsius, um exemplo, né? Não dá para comprovar. O fato dessa temperatura ter subido para 90 graus Celsius, com certeza vai fazer com que essas 10 gramas de sal que sobraram no fundo da vasilha se dissolva, certo? Aí eu retiro esse copo d'água e sal lá do micro-ondas e ponho numa mesa. A temperatura vai diminuindo, até chegar a qual temperatura? Isso mesmo, temperatura ambiente, claro. Todos os corpos tendem a manter a temperatura, né, da temperatura ambiente. Sorte nossa, porque senão nós poderíamos pegar numa barra de ferro, ela está a 400 graus Celsius e pegando nela iria queimar a mão. Ou poderia pegar numa barra de alumínio, ela estivesse a menos 50 graus Celsius, também iria queimar a mão. Tudo bem, mas quando ela volta na temperatura anterior, na temperatura ambiente de 20 graus Celsius, aquelas 10 gramas de sal que se dissolveram quando aumentou a temperatura, volta a se solidificar. Olha, que acontece? Os medicamentos, por exemplo, eles precisam ser concentrados. Quando você vai ao supermercado e compra um suco de pacotinho, fazendo merchandise, você compra um pacotinho de suco da Saborelli, sabor goiaba, lá a recomendação é para dissolver em 2 litros de água. Não é? Tudo bem. Acontece que você fala assim,
mas só tá eu e minha irmã aqui, 2 litros de suco vai sobrar, vou pôr só 1 litro de água. Vai ficar gostoso? Não, vai ficar horroroso, muito forte, né? Aí, o certo é 2 litros. A sua mãe está acabando de tirar 2 formas de pão de queijo lá do forno. Vocês acabou de fazer um pacotinho de suco, né, com 2 litros de água. Logo dá sinal no interfone ou campainha, ou batendo palma lá. Quando você abre, é o chato do seu primo mais sua prima. Chegou na hora do lanche, lá de fora já está sentindo o cheiro do pão de queijo. Aí você fala, o quê? Fazer mais um suco? Gastar mais um suco que aquelas 2 porcarias? Vou pôr mais água no suco. Põe mais meio litro de água no suco, 2,5 litros. Vai ficar gostoso? Não, vai ficar uma porcaria, muito ralo, né? Então é assim. Olha, quando a gente compra os medicamentos, eles devem ser concentrados. Você já imaginou, né, que nessa vacina, né, contra coronavírus, ela venha diluída? Você não vai receber os anticorpos, né, que evita aquela doença. Eu tenho um amigo já bem velho, o filho dele, né, passou mal demais, morava em Jaraguá, teve que ir para Goiânia. Chegou lá, o médico pediu o cartão de vacinação. Antes ele ficou muito bravo com o homem. Por que você não vacinou o seu filho contra paralisia infantil? Aí ele fala assim para ele, eu vacinei, aqui o cartão de vacina. Provou que o filho dele tinha sido vacinado. O que ocorreu com o coitado? Ele recebeu a vacina. As 3 gotinhas da vacina estava diluída, não tinha os anticorpos que combatiam aquela doença. Quando você compra, por exemplo, uma lata de tinta, ela vem concentrada. Antes de fazer a pintura, tem que diluir, né, um pouco d'água, se for tinta de parede. Bom, então, em linhas gerais, né, é isso aí que acontece. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o meu experimento, a minha explicação, mas se não tiver entendido, se tiver dúvida, eu estou online. É só me chamar que eu respondo. Estou aqui! Aí eu vou ver se eu dou conta de responder sua pergunta, certo? Bom, meninos, por hoje é só. Um prazer poder trabalhar com vocês mais esta aula e até a próxima, se Deus assim o permitir. Tchau, obrigado!